E aí, gente, bora? Tô até me ajeitando aqui, tava colocando o cabelo em cima do microfone, mas deixa eu colocar do lado certo, que eu quero que vocês me ouçam bem. Tem muita notícia nessa quarta-feira de manhã, meio da semana, mas foi uma torada, tem sido uma torada. Os deputados ontem ficaram até 1h da manhã, mas aprovaram a redução dos gastos tributários. E olha que não foi fácil, tinha muita gente contra, há muita resistência, lobby de setores interessados no Congresso. O que exatamente significa a redução de gastos tributários? É uma série de incentivos fiscais garantidos há anos, em alguns casos há décadas, para empresas e setores privilegiados que pagam menos impostos. Uma conta que, se eles deixam de pagar, é passada a alguém, é passada ao restante dos contribuintes ou dos pagadores de impostos, que talvez seja um termo mais preciso e mais exato para designar a todos nós brasileiros que não temos redução nenhuma nos nossos tributos e temos que pagá-los religiosamente em dia. Pois ontem, um projeto do governo federal, relatado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP, passou com 310 votos na Câmara dos Deputados, depois de uma intensa articulação, ferrenha articulação, que levou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, no gabinete de Hugo Mota, reunido o dia inteiro, há dias, com vários parlamentares para viabilizar a aprovação desse projeto, que corta de forma linear, ou seja, horizontal, igual, para vários setores, né? Um rol compilado, que equivale a 200 bilhões de reais, tem esse corte linear de 10% dos incentivos fiscais. Não quer dizer que, na verdade, não é que ele acaba com todos os incentivos fiscais, é que eles têm 10% a menos. A gente trouxe o deputado Mauro Benevides, que é autor de um outro projeto nessa mesma linha, só que é mais amplo, ainda para explicar esses incentivos fiscais. Então, esse pessoal que gozava de isenção total ou de uma isenção bastante substancial vai ter que pagar um pouquinho mais ou então deixar a renúncia fiscal ou parte dessa renúncia fiscal de lado. Deu para entender? Ou está complicado? Acho que deu mais ou menos para entender, né? E o que isso significa para os cofres públicos? Uma arrecadação de pouco mais de 20 bilhões de reais. E por que 20 bilhões? Porque ontem, além da redução dos gastos tributários, o Ministério da Fazenda conseguiu inserir nesse mesmo projeto de lei uma outra... Um outro projeto, uma outra aposta da Fazenda que já estava quicando fazia tempo, que é aumento do JCP, juros sobre capital próprio, e também a tributação de bets em fintechs. Então, vamos lá, ficou assim, ó, deixa eu até vir nessa câmera para explicar para vocês, porque como aconteceu tarde da noite ontem, a gente não conseguiu nem compilar esses dados numa arte. Então, as bets terão uma escadinha. A tributação vai aumentar de 12% para 15%, 1 ponto por ano, até 2028, né? Então, gradativamente. E as fintechs? As fintechs, que são taxadas hoje em 9%, passarão para 12% em 2027 e, em seguida, para 15% em 2028. Né? E as que já têm uma alíquotas, as fintechs maiores, também vão passar mais. De 15% vão passar para 17,5%, até 20% em 2028. E o JCP, que é o juros sobre capital próprio, remuneração para acionistas, que é muito comum, por exemplo, no mercado financeiro, vai passar também de 15% para 17,5%. O governo, com isso, deve arrecadar algo em torno de 6 bilhões e meio de reais. Como teve que fazer algumas concessões também no seu projeto original de redução de gastos tributários, colocando tudo assim na ponta do lápis, eles vão ganhar um pouco mais de 20 bilhões de reais. E por que isso é vital? Porque amanhã, quinta-feira, amanhã é quinta já, né? Quinta-feira precisa ser aprovada impreterivelmente a LOA, que é a Lei de Orçamento Anual. Daqui a pouco, aliás, temos uma entrevista com o senador Efraim Filho, que já está ok, já estão me avisando, daqui a pouco a gente fala com o senador Efraim Filho, que é presidente da Comissão Mista de Orçamento, enfim, está o semestre inteiro, ou há mais de um semestre, as voltas com orçamento, conhece como ninguém. Então, depois disso, tivemos até uma afirmação, uma declaração do presidente da Câmara, Hugo Mota. Foi interessante, ele se distanciou muito do Planalto na semana passada, quando pôs para votar a toque de caixa o PL da dosimetria, sem combinar com ninguém, né? Pelo menos sem combinar com o governo federal, e em seguida a cassação tanto de Carla Zambelli como do Glauber Braga, né? Que é mais próximo ao governo, ou ficou mais próximo ao governo até pela ocasião. Ele, essa semana, voltou a se reaproximar, conversou bastante com o Haddad e recebeu um telefonema pessoal ontem do Lula, viu? O Lula ligou para o Hugo Mota pedindo a aprovação desse projeto de redução de gastos tributários. Ao final, a pouco mais de 1h, Hugo Mota comemorou. Senhoras e senhores, aprovamos a redução dos benefícios fiscais no Brasil.
e isso representa um passo fundamental no caminho da justiça tributária. Enfrentamos um problema que foi empurrado por décadas, a ineficiência dos gastos tributários. Conduzi este processo buscando os consensos por meio de muito diálogo e, sobretudo, construindo pontes para sua aprovação em plenário. É isso, e hoje tem que passar pelo Senado. Daqui a pouco a gente já conversa com o Efraim Filho. Pelo que me disseram os deputados, tem acordo para passar hoje pelo Senado esse projeto e a lei orçamentária anual em seguida na quinta-feira. Deixa eu mostrar para vocês a Folha de São Paulo, passar por alguns assuntos assim urgentes da pauta econômica e política também. A primeira é essa matéria de capa. O ministro diz que iniciará processo para romper contrato com a Enel. O que aconteceu? Uma reunião ontem aqui em São Paulo do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que até então resistia muito a decretar essa intervenção na Enel, ou então a caducidade do contrato de energia, a maior distribuidora da América Latina, atende 18 milhões de consumidores e 24 municípios, São Paulo e outros municípios da região metropolitana. A gente viu o aperto que os paulistanos e paulistas passaram na semana passada, mais de 2 milhões de imóveis sem luz, que demorou muito para ser retomados totalmente, pelo menos 5 dias. A gente sabe a má qualidade do serviço que a Enel presta. Isso vinha sendo motivo de disputa política entre o governo e a Prefeitura de São Paulo, que pediam a interrupção desse contrato, e o governo federal e a ANEEL, a agência reguladora responsável pelo setor de energia elétrica, que resistia muito em decretar essa caducidade. Pelo contrário, já tinha dito até em setembro, salvo engano, há pouco tempo, que a Enel cumpria os requisitos para pleitear essa renovação do contrato por mais 30 anos. Né? A Enel, que é italiana, e todo mundo ficou apavorado, pois ontem, depois do amplo apoio, né, da sociedade, da população e todo mundo falando do péssimo serviço prestado pela Enel, Alexandre Silveira acabou, acho que, sucumbindo à realidade e, por um critério político, disse que vai falar com a ANEEL, e agora tem esse processo de caducidade que não é simples. Tem até várias reportagens, enfim, grandes. Eu aconselho quem quiser a ler em alguns dos principais jornais do país, porque tem ali falando, na Folha de São Paulo, inclusive ali falando que o processo de caducidade não é exatamente simples, que pode acontecer como aconteceu com a Enel em Goiás, que também, depois de muita reclamação do governador Ronaldo Caiado, foi obrigada a vender essa concessão para outra distribuidora de energia. Pode ser que aconteça, ou mais lógico seria que a Enel em São Paulo fosse obrigada a fazer a mesma coisa, até porque 2028 está ali, né? Senão isso pode se arrastar por muito tempo. Seria mais fácil simplesmente passar essa concessão para sempre e vendê-la, e aí aparecem os interessados, né? CPFL, Neoenergia, enfim, várias outras empresas de energia que podem entrar aí nesse rol de interessados. Vamos chamar um intervalo rapidinho, rapidíssimo, mas fiquem aqui, porque tem conversa com o senador já já. Você que continua com a gente, eu quero repassar os números da Quest. Gente, ontem bombaram no mercado. O mercado, de repente, opa, acordou para a realidade. Quando viu essa pesquisa aqui, a Bolsa, assim, naufragou, mergulhou uns 4 mil pontos. Cenário 1, primeiro turno, Lula, 39%, Flávio Bolsonaro, 23%. Então, mostrou o candidato do PL, filho do ex-presidente, de uma forma competitiva, Ratinho Júnior, que representaria aquele centro, né, direita mais moderada, com 3%. Aí, na tela seguinte, a gente tem um cenário também de primeiro turno, só que o adversário seria Tarcísio de Freitas. Isso dificilmente vai se concretizar, porque Tarcísio já repetiu 1000 vezes que não sai com um candidato, contra um candidato, para concorrer com um candidato da família Bolsonaro. Então, nesse cenário, Lula 41%, Flávio 23%, ou seja, mostrando um nível bem acima, né, cerca de 10%, nesse caso de Tarcísio, 13 pontos acima do governador de São Paulo. Então, quem achou que Tarcísio fosse muito competitivo, nesse primeiro turno não se concretiza. Fica claro que, se houver Lula, Flávio Bolsonaro e algum outro governador ou representante da centro-direita, quem vai para o segundo turno é quem carrega o sobrenome do clã Bolsonaro. E aí, na próxima tela, acho que a gente já tem segundo turno, né? O primeiro cenário do segundo turno, Lula e Flávio Bolsonaro, 46-36, uma diferença de 10 pontos, mas Flávio Bolsonaro aqui também se mostrando relativamente competitivo, embora Lula ainda lidere com uma certa folga e vantagem. E aí, no outro cenário, contra Tarcísio de Freitas, também a mesma distância de 10 pontos, mas no caso de Flávio, ele se aproximou de Lula, ele tinha uma distância maior em relação a Lula, acho que 14 pontos, preciso checar isso. No segundo turno, na pesquisa anterior, isso diminuiu, fechou um pouco essa boca de jacaré, e no caso do Tarcísio de Freitas, o que aconteceu? Ele aumentou a distância em relação a Lula, né? Essa distância era menor, agora é de 10 pontos. Eu acho que tem mais uma tela separada para a gente, com o Ratinho, também os mesmos 10 pontos. A seguinte, por favor.
Tem mais alguma? Acho que é a avaliação do governo, né? Só para a gente dar uma olhada nisso também, como em maio chegou ao seu ponto mais crítico, com a visão negativa em 43%, e depois isso foi caindo, caiu 5 pontos, termina o ano em 38% e a positiva em 34%. E a última tela também é da rejeição do Flávio Bolsonaro, viu? Que é uma rejeição alta. E isso é repetido aqui por caciques do Centrão como o teto de vidro mesmo, esse teto baixo, para dizer a verdade, do Flávio Bolsonaro. Ele tem uma rejeição exatamente igual ao pai, de 62%. E o Lula tem algo, estou pegando de cabeça, 54%, 55%, mas é menor que a do Flávio. O que aconteceu com a Bolsa? Vamos ver o desenho do mercado. Saiu essa pesquisa Quest, aliás, estava programada para sair quarta ou quinta-feira. Ela foi antecipada, pegou todo mundo de surpresa, saiu um pouco depois da hora do almoço. Vamos mostrar o índice Bovespa, para que a gente tenha até o desenho do gráfico intraday. Olha só como mergulha, gente. Depois do meio-dia ali, sai a pesquisa, já chega de 162 mil para 159 mil, termina em 158 mil pontos, ou seja, 4 mil pontos a menos, 2,42% de queda só ontem. Pessoal da TV de volta conosco, estamos mostrando o mergulho assim, da Bolsa depois que realizou. Estava toda comprada em Tarcísio. De repente mudou, gente, é Flávio, se mostra mais competitivo, mas mesmo assim tem uma rejeição muito alta. Aumenta a chance de reeleição de Lula, aí o mercado reprecifica os ativos. E o dólar, no caminho oposto, vou mostrar o que aconteceu, subiu 0,76% para R$ 5,46. Vamos dar as bolsas rapidinho, fazer aquela rodada de Ásia, Europa e Estados Unidos. Primeiro, a Ásia, depois de alguns dias de fortes quedas, recuperou um pouquinho ontem, hoje, melhor dizendo, né? Isso já está fechado, mas é hoje, Tóquio, Hong Kong e Xangai. Xangai, uma alta mais substancial de 1,19%. Vamos sobrevoar a Europa agora, dar uma olhada em como estão os índices depois da divulgação do payroll. Ontem, um outubro fraco, mas um novembro um pouco menos pior. Paris, 0,17, Londres, 1,32 de alta, Frankfurt, 0,24, Madrid, 0,36, tudo no azul. E passando pelos Estados Unidos, fechamento de terça-feira, 0,24 de baixa na SP500 final, Dow Jones e Nasdaq subiu um pouquinho, 0,23, repercutindo o payroll, né, que mostrou um recuo no mercado de trabalho, na verdade, um aumento do desemprego, foi de 4,4%, aqui, ó, tá mais fácil, o Gustavo já me salvou e colocou na tela. Então, o que a gente tem aqui? Outubro, lembra que estavam aqueles indicadores atrasados por causa do shutdown, no fechamento da máquina pública do governo americano? Então, tardiamente foi revelado o indicador de outubro. Outubro veio muito fraco, né, com menos 105 mil empregos, ou seja, fechadas as vagas de trabalho, 105 mil. As projeções estavam em mais 50 mil é de novembro, né? E novembro veio mais forte que o previsto, mais 64 mil. Aí ficou aquela coisa estranha, né? Outubro veio ruim, novembro um pouco melhor, mas a taxa de desemprego subiu, estava em 4,4%. Foi para 4,6%, aí está todo mundo se perguntando se na próxima reunião de janeiro o Fed vai parar de cortar juros ou então se ele vai enfileirar uma quarta queda seguida de 0,25%, totalizando 1 ponto percentual nas últimas reuniões, né? Já foram 3 cortes consecutivos.